O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o pusestes em prática, sereis felizes. E não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria contar uma história para vocês. Uma vez, uma história bem conhecida de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, uma jovem muito piedosa, muito santa, que fazia grandes penitências. Estava prejudicando a sua saúde por tantas penitências. Daí o seu diretor espiritual ordenou, na autoridade dele de diretor espiritual, que ela ficasse 1 mês sem fazer penitência. Daí, em oração, Jesus apareceu e pediu para ela fazer penitência. E ela ficou confusa: e agora? Jesus manda eu fazer penitência, o diretor espiritual manda eu não fazer penitência. Aí ela procurou o diretor espiritual, e aí o diretor espiritual deu para ela uma água benta e falou: quando Jesus aparecer para você, oferece para ele água benta. Quando Jesus apareceu para ela, o diabo se revelou. Por quê? E aí você se pergunta: o diabo está pedindo para as pessoas fazer penitência? Será que ele se converteu? Não, ele não queria que ela fizesse penitência, ele queria que ela desobedecesse o diretor espiritual. Veja a estratégia do demônio de nos afastar de Deus, porque esse que tentou fazer com que Santa Gema Galgani se afastasse de Deus pela desobediência foi o mesmo que induziu Eva à desobediência, induziu Adão à desobediência, induz as pessoas a desobedecerem a Deus nos seus mandamentos e através das suas autoridades constituídas, como no caso da Santa Gema, o seu diretor espiritual, uma autoridade constituída, que o próprio Jesus respeita. E o diretor espiritual sabe que Jesus não se contradiz. Em Samuel capítulo 15, versículo 22, é dito que a obediência é melhor do que os sacrifícios e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Jesus nunca pediria para ninguém desobedecer uma autoridade que ele mesmo constituiu. O servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus, que sendo Deus, se fez servo, lavou os pés dos discípulos. Enquanto que os discípulos não querem servir, os discípulos não querem obedecer, os discípulos não querem diminuir para que Deus cresça. Quando eu digo os discípulos, não estou dizendo os seguidores de Jesus aqui, mas os discípulos de Jesus, que somos nós, que não queremos nos submeter, não queremos obedecer, e por isso somos comparados a Judas. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor,
e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e pusestes em prática, sereis felizes. E eu vos falo de todos, e eu não vos falo de todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Aquele que come o pão, nós continuamos comendo o pão do mesmo jeito que na última ceia. Toda Santa Missa nós comemos o pão do Senhor, mas comemos o pão do Senhor em estado de obediência ou em estado de desobediência, porque aquele que se colocou acima do Senhor e traiu o Senhor e desobedeceu, comeu da mesa do Senhor. Comemos da mesa em que estado? Como Judas, que desobedeceu, que se colocou acima do mestre, que entregou o mestre. Por isso Santo Afonso de Ligório diz que o padre que beija o altar em pecado mortal é como Judas que beijou Jesus na hora da traição. Aí eu até repostei esses dias o padre Christian Shankar, achei muito bom ele falar, dizendo que as pessoas estão implicando e perseguindo quem quer comungar com piedade, de joelho, na boca, estão perseguindo. Mas ninguém fala das pessoas que comungam em pecado mortal, que comungam sem confessar, que comungam em adultério, que rouba, que só nega imposto, que você sabe, não sei, que tem por aí. Porque às vezes quando as pessoas vêm até o padre, e aí eu tenho que dizer para ela, olha, você não pode confessar, ou porque você não está arrependido, ou porque você, não sei, às vezes eu tenho que dizer à pessoa que eu não posso absolver o pecado dela. Ela diz assim para mim, mas fulano é amaziado e comunga, mas cicrano é de segunda união e comunga, o padre diz que não tem problema. Está vendo? Essas pessoas estão aí, comendo o pão na desobediência. E o diabo está nadando de braçada. Aqui eu quero dizer, para finalizar, que Santa Gema Galgani tinha um diretor espiritual que mostrou para ela o caminho da obediência. Mas tenho certeza que vocês não precisam de diretor espiritual, porque vocês já estão na 7ª morada, não é? Deixa eu dizer um segredo para vocês. Aquela que escreveu as 7 moradas tinha um diretor espiritual. O Papa tem um diretor espiritual porque ele tem que dar exemplo. Aí você chega lá no confessionário e fala assim, padre, eu não consigo sair desse vício. E eu pergunto, tem um diretor espiritual para te ajudar? Porque eu tenho segundos para tirar você de um vício que você está há anos. Você tem um diretor espiritual que te ajuda a permanecer na obediência? É um gesto de humildade ter um diretor espiritual. Não foi à toa que nosso Senhor escolheu a água para ser o elemento do nosso batismo. Ele poderia ter escolhido a circuncisão, graças a Deus não escolheu, né? Senão nós homens estávamos lascados. Poderia ter escolhido o barro, né? Nós viemos do barro. Ele escolheu a água, porque a água, se você coloca ela na piscina, ela é quadrada, se você coloca ela no aquário, ela é redonda. A água, ela se submete, ela obedece. Mas não se engane, ela não é fraca por ser obediente, porque ela também tem o poder de moldar. Se você for nas praias, vocês vão ver que as praias foram moldadas pela água. A água colocada sob pressão, ela destrói cidades, o tsunami. A água é usada também para cortar gelo. A água sob pressão, ela corta aço. Nós somos como água que obedientes nos moldamos a nosso Senhor quando comemos Ele próprio na Eucaristia. E não se engane, não é Ele que entra em nós, somos nós que entramos nele. E nos moldamos a Ele.
como a água. Isso é a prática, o exercício do nosso batismo, nos moldarmos a Jesus Cristo como a água. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo, como a água, ele nos molda. E nos molda com o tempo. Assim como com o tempo as ondas vão batendo nas pedras e vão moldando aquela pedra, o Espírito vai nos moldando à imagem de Jesus Cristo. Se nós somos humildes e obedientes. Senão, na desobediência seremos como Eva, seremos como Judas. E não alcançaremos a nossa santidade, a nossa santificação. Então, é isso. Santa Gema Galgani, rogai por nós.